A maneira mais comum de criar ou utilizar uma função em JavaScript é através de declaração de função. E o processo para utilizá-la é dividido em dois passos: definir e executar. Para definir uma função, usamos a seguinte estrutura: palavra-chave function, seguida pelo nome da função. Por convenção, o nome da função deve começar com um verbo e descrever bem a ação que a função irá realizar. Fazendo uma conexão com a aula anterior, a função descrita no exemplo foi chamada de comprar coca. Entre os parênteses, colocamos os parâmetros, ou seja, os valores de entrada. No exemplo da aula passada, o parâmetro foi o dinheiro, e para entender isso é bem simples. Para realizar a ação de comprar coca, eu precisava do dinheiro. Beleza? Uma função ela pode receber nenhum, apenas um ou diversos parâmetros. No nosso exemplo, recebemos apenas um parâmetro, que foi o dinheiro, mas eu poderia receber mais. Por exemplo, o meu tio poderia me dar o dinheiro e dizer onde eu tinha que comprar. Ou seja, ele me passou dois tipos de dados, o dinheiro e o local. Veremos essa questão de múltiplos parâmetros em mais detalhes nas aulas seguintes. Beleza? Em seguida, temos o bloco de código, que é executado dentro das chaves. E, por fim, a saída. Para retornar o valor da saída da função, usamos a palavra-chave return. No nosso exemplo, o retorno seria a coca. Vamos ver agora um exemplo de uma função bem simples. O código a seguir define uma função chamada calcula-área. Ele recebe o argumento chamado lado, que contém o valor do tamanho de um lado do quadrado. Então, ele calcula e retorna a área do quadrado. Como sabemos, a área do quadrado é lado vezes lado, e em seguida, retorna o valor da área. Beleza? Até então, apenas declaramos a função, mas precisamos executá-la para vermos de fato o seu funcionamento. Para executá-la, basta escrever o nome da função e passar dentro dos parênteses o valor que queremos, neste caso, o valor do lado. Fazendo dessa forma, colocando o valor do lado como 6, o retorno da função seria 36, ou seja, 6 vezes 6. E agora aí você pode me perguntar o que isso significa. Significa que, sempre que eu precisar calcular a área de um quadrado, ao invés de precisar saber como calcular a área, ou seja, fazer lado vezes lado, todas as vezes, basta chamar essa função. Ou seja, temos dois benefícios aqui. Eu não precisarei mais ter que saber a área do quadrado e não terei mais que ficar escrevendo várias vezes o mesmo código, pois sempre que eu precisar calcular a área, chamaria esta função. Beleza? Vamos fazer agora um exemplo simples no nosso editor de texto. Já aqui no nosso editor de texto, digamos que queremos calcular a média de 3 números, beleza? De forma bem simples, poderíamos fazer isso da seguinte forma. Pronto, esse código aí iria fazer a soma de 7 mais 8 mais 9 dividido por 3, ou seja, a média dos 3 números iria exibir no navegador. Mas e se quiséssemos calcular novamente a média para outros 3 números? Por exemplo, e para mais 3? E mais 3? Teríamos que repetir esse código e, como você percebe, não fica legal. Não é bacana repetir um código que vai fazer basicamente a mesma coisa. Visualmente, o código está poluído. A ideia é escrever a expressão para calcular a média uma única vez e alterar apenas os valores. Pense comigo agora. Imagine se essa expressão não fosse para calcular uma simples média, fosse uma expressão bem mais complexa. Já teríamos muito trabalho só de ter que repetir a escrita dessa função várias vezes. Pensando em um caso pior, imagine que por algum motivo erramos a lógica do código para escrever essa expressão mais complexa. E teríamos agora que reescrever todas as expressões. Daria um trabalho muito grande, né? Então, para isso não ocorrer, usamos as funções, pois definimos a expressão apenas uma vez e ficamos variando os valores de entrada. Vamos criar agora uma função para calcular a média de 3 números. Então, por onde vamos começar? Bem, vamos começar primeiro definindo a função, utilizando a palavra-chave function, e logo em seguida, vamos informar o nome da função. Bem, como queremos que a função calcule a média de 3 números, o nome da função pode ser calcula média. Beleza? A próxima etapa é definir os parâmetros. E se vamos receber 3 números, vamos definir 3 parâmetros.
Vou chamar esses parâmetros de num1, num2 e num3, representando os 3 números, beleza? Como você já sabe, para calcular a média de 3 números, basta somá-los e dividir esse valor por 3. E, por fim, vamos retornar o valor da média usando a palavra-chave return. A primeira parte do processo já foi, que é definir a função. Agora vamos executá-la. Vamos invocá-la chamando pelo nome e passando os números que serão utilizados para o cálculo das médias. Para exibir no browser, vamos fazer essa chamada, a função, dentro de um console log, tudo bem? Então vamos lá, calcula a média, vamos passar os números que queremos somar. Então vou colocar 7, 8 e 9. Vamos colocar também, passar agora 5, 5 e 5. Colocar 4, 5 e 6. Só mais um exemplo. Calcula a média. Vamos botar 10, 20 e 30. Beleza? Na primeira chamada, o valor 8 deve ser retornado, porque, como sabemos, 7 mais 8 mais 9 dividido por 3 vai dar igual a 8. Na segunda chamada, o valor 5 deve ser retornado, porque 5 mais 5 mais 5 dividido por 3 é igual a 5. E assim sucessivamente, beleza? Então, vamos ver como isso fica no browser. Pronto. Como esperado, a função calcula média retornou os valores de 8, 5, 5 e 20, que representam as médias de acordo com os valores que foram informados. Beleza? De volta ao editor de texto, eu queria comentar uma coisa contigo que eu acho bem legal. É que para esse tipo de função, você pode chamar a função antes de declará-la. E isso é chamado tecnicamente de hosting. Mais detalhes sobre isso você terá ao longo do curso. Mas quero que você entenda, a princípio, que é possível fazer a chamada da função antes de defini-la, beleza? No código atual, chamamos a função depois de declará-la. Mas podemos fazer essa alteração aqui no código. Então, dessa vez, o que fizemos foi chamar antes de declarar a função. E isso vai funcionar normalmente, tranquilo? Vamos testar. Pronto, como te falei, a função foi executada corretamente. Isso independente dela ter sido chamada antes ou depois de declará-la. Bem, desta vez o gerente não te solicitou algo novo. Mas aí, como você aprendeu um conceito super bacana, ou seja, o conceito de funções, você deseja melhorar o código desenvolvido até aqui. Ou seja, você deseja modificar o código sem modificar o comportamento, com o objetivo só de deixar ele mais fácil de entender. Beleza? Então, como visto em aulas anteriores, uma das vantagens de utilizar funções é poder modularizar o código, que é criar pequenos módulos e cada um deles realizar a sua atividade sem que fique misturado com os demais. A ideia aqui, então, vai ser modularizar o código do sistema de banco. Por exemplo, podemos criar uma função para cadastrar o cliente, outra para definir a taxa de juros, outra para calcular o montante e assim por diante. Nessa aula, vamos criar a função para cadastrar o cliente e definir a taxa de juros. Beleza? Então, primeiro, vamos criar a função para cadastrar o cliente, certo? Temos esse trecho de código da aula passada e vamos fazer algumas adaptações nele, beleza? Nele, as variáveis já estão com um valor definido. Vamos apagar esses valores e deixar apenas as variáveis declaradas. Em seguida, criamos a função. Pronto. Qual seria um bom nome para a função cadastro dos clientes? Poderíamos chamá-la de cadastro cliente. Então, vamos lá. Function cadastra cliente. Beleza? Para cadastrar um cliente, quais são os dados necessários? Precisamos do nome do cliente, sobrenome do cliente, idade, valor de empréstimo, número de anos e se ele é um bom pagador ou não. Então, vamos colocar todas essas informações nos parâmetros da função. Então, vamos lá. Nome cliente, sobrenome cliente, idade cliente e assim sucessivamente. Aí agora temos que escrever a lógica da função, o bloco de código que será executado. Neste caso, precisamos só atribuir o valor que foi recebido na função para a variável correspondente. Por exemplo, a variável nome vai receber o valor informado no nome cliente. Beleza?
O mesmo vai acontecer para as demais variáveis. Por exemplo, sobrenome vai receber o valor informado pelo sobrenome cliente. E assim sucessivamente. Beleza? Então, ficou faltando aí definir a taxa de juros. Como sabemos, ela é definida de acordo com a idade do cliente. Então, poderíamos aproveitar esse bloco de código, colocar aqui dentro da função e pronto. A função para cadastrar o cliente está pronta. Bem, mas na verdade, podemos melhorar isso aqui. Como sabemos, a taxa de juros é calculada de acordo com a idade do cliente. Podemos definir essa taxa de juros junto com o cadastro do cliente. Mas colocar todo esse trecho de código lá dentro não fica legal, porque a função cadastro cliente estaria fazendo duas atividades distintas. Então, podemos delegar essa atividade de definir a taxa de juros para outra função e dentro da função cadastro cliente apenas chamá-la, beleza? Dessa forma, a função cadastro cliente ficaria apenas responsável por armazenar os dados. Então, isso poderia ser feito da seguinte forma. Criaríamos a função define taxa. Ela recebe a idade cliente como parâmetro. Então, aproveitamos esse código aqui. No lugar dela já definir o valor de taxa de juros, ela vai apenas retornar o valor da taxa de juros. E a outra função fica responsável por armazenar. Beleza? Então, aí aqui colocamos que a taxa de juros vai ser igual ao retorno da função define taxa, passando o valor recebido na função, a idade do cliente. Beleza? Pronto, funções criadas, então vamos testar. Para fazer o teste, vamos realizar um cadastro, certo, de um cliente chamado Manuel de sobrenome Silva, com idade de 24, seu valor de empréstimo é 150 mil, pagos em 2 anos, e vamos colocar que ele é um bom pagador, beleza? Para validar se está tudo certinho com o cadastro, vamos dar um console.log na variável nome, sobrenome, e vamos colocar a taxa de juros, só para a gente verificar se foi... E vamos colocar a taxa de juros para saber se a variável define taxa. E vamos colocar a variável taxa de juros para saber se a função define taxa foi realmente executada. Beleza? Só mais um exemplo. Vamos cadastrar agora um cliente chamado Edival, de sobrenome Silveira, com idade de 56 anos, valor de empréstimo 150 mil, pagos em 9 anos. E ele não é um bom pagador. Tranquilo? Vamos repetir o processo aqui de console log. Pronto, arquivo salvo. Vamos ver isso no browser. Tá aí os dados exibidos de ambos os clientes. Viu aí como o código fica mais organizado e fácil de entender quando usamos funções? Então, a dica que eu te dou é sempre parar e pensar bem o que cada parte do código faz e tentar quebrá-lo em subcódigos.